A paz do Senhor, graça e paz, a paz seja convosco, shalom, boa tarde para você. Hoje a gente vai bater um papo com o pastor Nivaldo Lisboa Soares, professor universitário de filosofia, história e língua latina da Universidade do Vale do Rio Doce, Governador Valadares, Minas Gerais. Pastor Nivaldo Lisboa visita Boa Vista e também o pastor Nivaldo Lisboa foi padre diocesano de Governador Valadares. Boa tarde, meu pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Irmão, graças a Deus, estou alegre, estou feliz de estar aqui e quero saudar a todos os que ouvem nesta hora, que veem, que participam deste programa, com aquela paz que nos vem pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo em nós. E muita bênção, muita vitória, muito sucesso espiritual e também secular, temporal em suas vidas. Pastor Nivaldo Lisboa, como eu já falei aqui, todo mundo em casa deve estar muito curioso, porque o pastor Nivaldo foi padre diocesano. Pastor, conta pra gente como é que surgiu essa história toda. O senhor foi padre, o senhor veio de uma família católica, o que inspirou o senhor a ser padre? Olha, eu fui padre católico, apostólico, romano, na Diocese de Governador Valadares, Minas Gerais, onde eu fiquei encardinado, fiquei ligado por vários anos. Mas Jesus, ele tem bênção também para os padres, para os evangélicos, para todos. Não é a religião que salva, não é também obra social, obra filantrópica que traz salvação, porque a Bíblia Sagrada nos fala em Efésios 2, verso 8 a 10, que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Eu fui padre em Governador Valadares, mas eu nasci em Rio Pomba, perto de Mariana, de Ouro Preto, de São João del Rei. Eu nasci ali uma região bem tradicional em Minas. Minha família é católica, minha mãe era filha de Maria, meu pai congregado mariano. Durante vários anos eu fui membro do movimento carismático pentecostal católico, quando começou. Lá em casa a gente rezava o terço, toda noite em família. Por isso, quando você entrar na casa de uma pessoa, você que é evangélico, entrar na casa de uma pessoa católica, se ela estiver rezando o seu terço ali, seu devocional, a gente tem que respeitar muito a dimensão religiosa, a piedade de cada um. E olha, eu estava lá em casa rezando meus terços com a minha família, Deus começou a me tocar. E um dia eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero ser padre. Eu não pensei em ser pastor porque eu era católico. Falei, mãe, eu quero ser um sacerdote católico, um padre, para ajudar os pobres. E ajudar também aos jovens a tirá-los das drogas. Isso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha era adolescente. Quanto tempo de estudo para chegar a ser... Aí, aos 17 anos, eu fui para o seminário. Aí, para ser um padre, eu já tinha terminado o 2º grau. Quando a pessoa não tem o 2º grau, antigamente o menino ia para o seminário menor, fazia a propedêutica, para depois fazer o seminário maior. Eu já tinha o 2º grau, já tinha concluído ciências contábeis, já tinha terminado o antigo científico. Então eu já entrei no seminário maior. Fiz os estudos propedêuticos. Lá em Governador Valadares? Não, eu estudei para padre no seminário diocesano de Caratinga. Mas em 1982, após ter concluído a teologia, eu fui ordenado ao presbiterato, que é padre. Eu fui ordenado sacerdote católico, apostólico, romano, encardinado, ligado à Diocese de Governador Valadares. Como padre, celebrei missa, batizei muitas crianças, fiz muitos casamentos, procissões, romarias,
confissões. Pastor Nivaldo, o que aconteceu realmente para o senhor deixar a batina e passar a ser pastor? Olha, então como eu disse anteriormente, eu como padre celebrava a missa, batizava as crianças, fazia procissões, romarias, confissões. Muita gente vinha confessar os pecados comigo, fazia muitos casamentos, dedicando minha vida realmente aos mais carentes e aos jovens. Agora, aconteceu algo que marcou, que mudou tudo. Olha, foi há 22 anos atrás, aconteceu no meio de uma missa. Eu estava construindo a igreja católica. Um dia meu carro quebrou. Na oficina mecânica eu encontrei um evangélico. Um irmão muito simples, muito humilde, mas cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Eu brinquei com aquele crente lá na oficina mecânica. Eu falei com ele: ô irmão, eu quero convidar o senhor para o senhor assistir minha missa domingo. Ele falou: padre, eu sou crente, eu sou evangélico. Eu falei: mas vocês evangélicos, vocês vivem convidando os meus católicos para virem às suas igrejas. Eu falei: vai lá na minha paróquia, leva a sua Bíblia que eu vou deixar o senhor pregar lá. Eu ainda falei com ele: eu quero que o senhor pregue sobre dízimo. Eu estou precisando de recursos financeiros para acabar de construir a igreja católica que nós estávamos fazendo, e eu concluí. Fizemos até a inauguração da nova igreja, do novo templo. Eu convidei o irmão para pregar sobre dízimo, mas não pensei que ele fosse. Domingo, eu estava me paramentando, vestindo a túnica, a estola, a casula, a dalmática, sobrepeliz, o amito. Às vezes usava o símbolo. Quando olhei a porta da igreja católica, estava lá o irmão com a sua Bíblia. Eu ainda falei: o senhor aqui? Ele falou: padre, o senhor não me chamou para pregar? Eu vim, uai. Ele chegou lá na missa, eu deixei ele pregar. Quando ele abriu a Bíblia lá no altar, ele abriu no Evangelho de São João, capítulo 8, no verso 32 a 36, e ele começou a pregar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, Jesus, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que eu mais gostei naquele crente, naquele evangélico, é que ele não foi ali chutar minhas imagens, criticar, não. Ele respeitou a igreja católica, ele teve ética. Ele falou de Jesus Cristo, que só Jesus salva. E ele falou que aqui na Bíblia está escrito que quem não tiver o nome escrito lá no céu, no livro da vida, será jogado no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte, com a besta, o anticristo e o falso profeta. E olha, meu irmão, a coisa é séria. A Bíblia diz que quem não tiver o nome escrito lá no céu será jogado no lago de fogo. E aquele irmão, um homem da roça, eu sou professor na área de humanas, de filosofia, latim, grego, e ele, um camponês, um plantador de café lá de Minas Gerais, um homem da roça. Ele ensinou na missa as 3 coisas que a gente tem que fazer para a gente ter segurança espiritual, certeza de que o nosso nome já está escrito lá no céu, no livro da vida. Ele falou: olha, primeiro a gente tem que arrepender-se dos pecados. E eu fui meditando que eu também era pecador. Todos somos, todos. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele mostrou que a gente precisa arrepender-se dos pecados, a gente precisa crer e abrir o coração para Jesus de verdade, ter uma experiência de entrega, de rendição. Não é mãos ao alto, não. É pelo Espírito Santo, é por livre e espontânea vontade. A gente precisa crer e receber a Jesus, aceitar a Jesus como nosso único Salvador, nosso único Senhor. É uma entrega mesmo com sinceridade e com humildade. E a Bíblia ainda diz: quem crê e for batizado será salvo.
o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Basta você ler na Didaquê, olha a didascália, doutrina do Odétimo Apostolorum, a doutrina dos 12 apóstolos. Veja como era o batismo na igreja primitiva nos primeiros séculos. Meus queridos irmãos, ele falou desse Jesus maravilhoso que vai voltar, e no final da mensagem ele perguntou lá na missa, quantas pessoas aqui nesta missa que realmente querem ter seu nome escrito lá no livro da vida, que creem em Jesus. Ele falou, aqueles que estão arrependidos dos seus pecados, aqueles que querem receber, aceitar a Jesus, só Ele, como seu único Salvador e seu único Senhor, para seguir a Jesus e seguir a Bíblia Sagrada. Ele falou, fique em pé, levante a mão, ore comigo. Muita gente na missa levantou as mãos, se entregando a Jesus ali para fazer a vontade dele. E ali, eu que era o padre, o Espírito Santo me tocou, me convenceu. E eu dei um pulo ali na missa, de batina e tudo, e levantei a mão, me entregando a Jesus, aceitando a Jesus como meu único Salvador e Senhor, o que implica que a gente tem que seguir o que Ele manda, como Maria, a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Ela disse nas bodas de Caná, fazei tudo que meu filho mandar. Ama et quod vis fac. Então, Santo Agostinho, eu quero lhe dizer, eu me entreguei a Jesus, depois eu escrevi a carta para o bispo. O processo canônico se chama secularização. Existem outros processos. Eu era padre diocesano. Há padres religiosos que aí o processo é outro, né? Há processos de exclaustração, saída do claustro, da vida religiosa. Foi um choque na cidade, pastor? Não, muita gente ficou abalada, né? Mas eu e comigo quase 200 pessoas nos convertemos na hora da missa. A presença de Deus foi fortíssima. A obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te revelar, porque Jesus está perto de voltar. A fé sem obras é morta. A oração sem ação é igual uma bolha de sabão. Da mesma maneira que a ação sem oração é uma mera agitação. Entendeu, meu irmão? Vamos orar mais e falar de Jesus com amor, falar da palavra de Deus, sentar juntos para examinarmos a Bíblia e cedermos a Jesus Cristo e a Escritura Sagrada. Examinar a Escritura. Nela você vai encontrar o segredo da vida eterna. Pastor, como é que está a sua vida hoje? Correndo pelo Brasil todo, falando da palavra de Deus para a gente encerrar. Como é que está? Se você quiser. Quem quiser convidar o senhor... Se quiser, eu não tenho... Eu não gosto muito de mexer muito no computador, não, mas tem um sitezinho lá, pastornivaldolisboa.com.br. E o meu telefone, se quiser, depois ele pode aparecer aí. Com certeza. É o código 19 9831 6033. E a última notícia, depois que eu me converti, eu quero lhe dizer, depois dessa rendição, dessa entrega a Jesus, eu me casei, viu? Passei lutas, provações, e Jesus me deu uma esposa, uma viúva, casei-me com uma viúva, com 4 filhos e 9 netos, já sou até avô. E então, assim, até costumo dizer que casar com viúva é tão bom, eu não precisei comprar guarda-roupa, fogão, geladeira, né? Aí já tinha até uma casinha lá, mas tava devendo 6 anos a Caixa Econômica, nós já pagamos, graças a Deus. Então a gente vive pregando o Evangelho com amor, não cobramos cachê de ninguém, a gente faz a obra por amor, amar a Jesus é a obra. Pastor. E eu agora deixei de lecionar para ficar... disposição da obra. E aí a gente faz trabalho nas favelas, seja onde o Espírito Santo mandar. Ame o seu líder, ore por ele, nunca o critique. Verdade.
Pastor, eu quero agradecer muitíssimo. Sei que quem está em casa assistiu semana passada, assistiu hoje, um pouco extenso, mas valeu a pena. Um brilhante testemunho. Já tivemos grandes testemunhos aqui, mas isso do senhor é brilhante, porque é de alguém que saiu da Igreja Católica, tem todo o conhecimento e, para a honra e glória do Senhor Jesus, conheceu Jesus através do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue usando o senhor poderosamente, em nome de Jesus, e que o senhor tenha mais sucesso ainda para poder invadir esse país anunciando a palavra do Senhor. Amém.